Olá, muito boa tarde, minhas amigas, amigos de Ideal Espírita. É com imensa alegria e satisfação que estamos dando início a mais uma palestra pelo Grupo Aulas da Vida, sob a coordenação de Amália Carvalho de Moraes, com uma transmissão pela Rádio e TV SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Gostaria também de aproveitar e agradecer aos amigos da Web, Rádio e TV Chico Xavier de Campina Grande, Paraíba, pelo gentil apoio e colaboração, onde passarão conosco a retransmitir simultaneamente as nossas palestras que ocorrem às sextas-feiras a partir das 13h30. Bem, pessoal, na tarde de hoje iremos falar de Maria de Nazaré, mãe de todas as mães, de sua história e importante missão aqui na Terra. Mas antes, eu gostaria de convidar a todos que elevássemos os nossos pensamentos e corações em gratidão a Deus, ao Mestre querido Jesus e à nossa Mãe Maria, Mãe de todos nós, rogando as bênçãos e proteção para o nosso trabalho desta tarde, através deste lindo poema, que é considerado uma oração, trazido pelo Espírito Gustavo Adolfo do Amaral Ornelas, pela abençoada psicografia de Chico Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em teus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, as mães das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Assim seja. Uma das figuras femininas mais reverenciada na história da humanidade, sem dúvida, foi Maria de Nazaré, mãe de Jesus, também chamada pelos católicos e ortodoxos de Virgem Maria, de Santíssima Virgem e de Nossa Senhora, citada no Novo Testamento, no Alcorão e por diversas outras religiões. Maria, ou Miriam, é um nome de origem hebraica que significa Senhora da Luz. Mas, segundo os estudiosos e historiadores, pouco se sabe dessa esplêndida mulher e de sua genealogia. Passados mais de 2000 anos, a existência de Maria de Nazaré aqui na Terra foi e continua cercada
por muitos mistérios e suposições dogmáticas. Ao menos, descreve-nos que ela era uma judia que morava na vila de Nazaré, na Galileia, num povoado colonizado pelos romanos. Como dona de casa, Maria costumava iniciar as suas atividades domésticas logo pela manhã, com o cacarejar de algumas galinhas que ela tinha, onde cuidava no fundo do seu quintal. Maria, ela vivia em condições muito simples e precárias. Para dormir, ela usava uma esteira estendida em chão de terra batida sobre a palha. Numa casa onde havia apenas um cômodo que cheirava a óleo queimado por causa de uma lamparina que ela mantinha acesa na cavidade de uma parede. Vestia sempre o mesmo traje, que era uma túnica de linho com a qual ela realizava os seus afazeres ou para outra atividade fora do lar, independentemente da ocasião, sem contudo esquecer-se de colocar o véu em respeito ao esposo, que era comum naquela época. Era uma mãe zelosa e dedicada, procurando sempre manter o filho próximo de si. Durante a infância de Jesus, ela gostava que o garoto ajudasse o pai, que era José, nos labores da carpintaria. E caso não houvesse nenhum trabalho, Maria então o chamava para ajudá-la nas tarefas domésticas, como na preparação da farinha de cevada, buscar água na fonte e também limpar a casa. E apesar de saber que Jesus era um menino diferente dos demais, e ciente que estava criando ali o Filho de Deus, para tornar-se mais tarde o grande Messias do mundo e educador de almas, mesmo assim, ela nunca se intimidava em repreendê-lo, chamá-lo a sua atenção, como as mães fazem diante de seus filhos. E principalmente em público, quando uma certa vez, contando Jesus com 12 anos de idade, segundo nos relata o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 41, 51, e que estando em companhia de seus pais, ali está para participarem de uma festa de Páscoa que ocorria em Jerusalém anualmente. Ao voltarem para casa após as homenagens e comemorações, não perceberam que Jesus tinha ficado para trás. Então, ali imaginando que ele se encontrasse junto à caravana, passaram então depois disso a procurá-lo por todos os lugares entre os parentes e conhecidos. Mas como não o encontraram, resolveram retornar para Jerusalém. Somente então, depois de 3 dias peregrinando, é que acabaram o encontrando no templo, sentado ali entre os mestres e doutores da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos aqueles que ali ouviam o menino ensinando precocemente, eles ficavam surpresos e admirados por suas respostas inteligentes. Foi quando então os vossos pais o avistaram, comovido entre os rabinos, pregando o limiar do seu evangelho redentor. E Maria, então, se aproximando de Jesus, falou-lhe: Filho, por que agiste assim conosco? Olhe o seu pai e eu, pois estávamos angustiados com a sua ausência. Então foi quando Jesus respondeu: E por que me procuraste? Não sabia que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Porém, tanto Maria como José não tinham compreendido a sua resposta messiânica. Mas, por respeito e obediência que Jesus tinha aos seus pais, então eles acabaram em seguida retornando para Nazaré. Um outro episódio em que Maria aparece na vida pública de Jesus
foi aquela ocorrência milagrosa da transformação da água em vinho durante um casamento em Canaã, narrado no Evangelho de João, capítulo 2, as bodas de Canaã. E Maria ali guardava então todas essas coisas em seu coração, né? Acompanhando o seu filho, crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Maria, segundo informações de fontes cristãs antigas, dos livros apócrifos, era filha de pais judeus, que se chamavam Joaquim e Ana. Dotado de muitas posses, né? O seu pai, que vivia na região de Nazaré, sempre ele oferecia doações aos pobres e oferendas aos templos. Conforme alguns registros contidos no proto-evangelho de Tiago, conhecido também como Evangelho Apócrifo de Tiago, e também de sua infância. Bem, pessoal, aqui só para informação, Evangelho Apócrifo é quando algum texto ou obra bíblica não possui reconhecimento como autoridade canônica ou válida principalmente pela Igreja Católica, tá ok? Pois bem, então, é narrado pelo apóstolo, né, que certa vez um sacerdote chamado Rubem proibiu Joaquim de fazer essas doações, pois o mesmo não havia gerado nenhum filho em Israel, que contrariava, na época, as leis judaicas. Diante das circunstâncias, Joaquim caiu em profunda tristeza e decidiu jejuar por 40 dias e 40 noites, em uma montanha deserta, dizendo a si mesmo: não voltarei ao lar, nem para comer ou beber, até que o Senhor venha visitar-me. As minhas orações me servirão de bebida e comida aqui no deserto. Enquanto isso, né, em sua casa, a sua esposa Ana chorava ali a sua ausência. A ausência do marido, dividida entre a dúvida da viuvez e a culpa da esterilidade. Até que um dia, né, em meio às suas súplicas, Ana recebe a visita de um anjo, dizendo-lhe: Ana, Ana, o Senhor ouviu as tuas preces, eis que conceberás e darás à luz a um filho, e o fruto do teu ventre será conhecido em todo o mundo. Neste mesmo dia, né, Joaquim, ainda sobre a montanha, ele avista 2 mensageiros de Deus que lhe dirigiram a palavra. Joaquim, o Senhor ouviu tuas preces. Desces daqui e vai a Ana, tua mulher, porque ela conceberás em seu ventre. Dessa forma, Joaquim então ele retornou, né, ao lar, e pouco tempo depois Ana engravidou e deu à luz a uma menina, a qual recebeu o nome de Maria. Bem, há dúvida, né, quanto ao local exato do seu nascimento. Isso entre 18 ou 20 anos antes de Cristo. Isso em Jerusalém, ou em Zéforis, na Galileia. Bom, ao completar 3 anos, Maria é levada por seus pais ao templo judaico e lá ela permanece sob a tutela dos sacerdotes até os 12 anos, né? Idade em que ela deveria ser retirada do templo, antes do seu primeiro período menstrual. Bom, o problema é que nessa época, Maria já havia se tornado órfã. Foi então, né, que os sacerdotes reuniram os viúvos da região e, através da orientação de um anjo, escolheram José para recebê-la. Portanto, ali de acordo com o Evangelho Apócrifo de Tiago, José era um homem idoso e bem mais velho que Maria. O seu dever era o quê? Proteger a jovem, considerada pelos representantes do judaísmo uma enviada de Deus,
que deveria permanecer intocada e pura. Bom, meus amigos, provavelmente Maria ela casou-se, com José quando tinha entre 12 e 14 anos de idade, muito comum naquela época. Algumas fontes históricas indicam que Maria e José tiveram outros 4 filhos depois de Jesus, entre eles Tiago, José, Judas e Simão, e um número não definido de filhas mulheres. Embora não se encontrem provas ou evidências concretas, é no Evangelho de Lucas que encontraremos as principais citações bíblicas sobre Maria, em alguns momentos específicos, como daquela sublime aparição mencionada, em que um anjo, na sua presença, anunciaria a vinda de Jesus por meio dela. Segundo um outro registro de Lucas, assim que Maria se engravidou, ela teria viajado para uma pequena cidade nas montanhas de Judá, a fim de visitar a sua prima Isabel, esposa de Zacarias, que também se encontrava grávida de 6 meses de João Batista, aquele que se tornaria mais tarde o pregador das palavras de Jesus. Ao se encontrarem e ali trocando felizes saudações, então Isabel no mesmo instante foi tomada por uma profunda emoção, a ponto de sentir o filho no seu ventre. E estando sob divina inspiração, falou assim a Maria essas palavras: Bendita é tu entre as mulheres, e bendito o fruto de teu ventre. Após o nascimento de Jesus, em humilde estrebaria em Belém de Judá, a família fixou residência em Nazaré, na Galileia. Pouco tempo depois, porém, e sob orientação desse mesmo anjo que anunciara a concepção de Maria, a Sagrada Família foge para o Egito, a fim de escapar da fúria e da perseguição insana do rei Herodes, que ordenou a morte de todas as crianças com até 2 anos de idade. Isto porque ele temia perder o trono para o recém-nascido, onde Jesus passaria a ser chamado por Rei dos Judeus. Bem, as tradições cristãs revelam que Maria ela ficou sob o amparo do apóstolo e evangelista João em Jerusalém e em Éfeso, atendendo à orientação de Jesus. No Espiritismo, iremos encontrar no Anuário Espírita de 1986 o nosso profundo e sincero reconhecimento à entidade evoluidíssima de Maria, onde, inclusive, ela já teria conquistado elevadas virtudes noutros mundos, antes mesmo de abraçar e desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão, recebendo em seus braços o emissário de Deus que se fez menino, para se transformar num modelo de perfeição moral e governador espiritual para a humanidade. No entanto, meus amigos, não podemos nos esquecer que a partir do sagrado compromisso maternal que o coração feminino assume aqui no mundo, representando iluminadas e vastas possibilidades de exercício e aprendizado no amor incondicional, doando o melhor de si para a evolução de um espírito que nasce na condição de filho, seja ele um amigo do passado ou alguém que necessite de reconciliação, constitui desse modo valiosa oportunidade para reconstruírem uma nova etapa evolutiva. Portanto, diante de tão linda e nobre missão estaria reservada para
uma americana chamada Anna Jarvis, no estado de Virgínia Ocidental, a árdua luta de iniciar uma campanha para instituir o Dia das Mães. Filha, de pastores, Anna, no ano de 1905, acabou perdendo sua mãe, entrando, após isto, numa profunda depressão. Então, preocupadas com o seu sofrimento, algumas amigas tiveram a ideia de perpetuar a memória de sua mãe com uma festa, onde Ana acabou pedindo que essa comemoração fosse estendida a todas as mães, vivas ou não, como sendo um dia em que todas as crianças se lembrassem e homenageassem as suas queridas mães. Durante 3 anos seguidos, Ana lutou para que fosse criado o Dia das Mães. A primeira celebração oficial, portanto, aconteceu somente em 26 de abril de 1910, quando o governador republicano William Grace Cook, do estado Virgínia Ocidental, incorporou ao calendário de datas o dia comemorativo às mães. Então, rapidamente, outros estados norte-americanos aderiram à comemoração, quando finalmente, no ano de 1914, o então presidente dos Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, unificou a celebração em todos os estados, estabelecendo que o Dia Nacional das Mães deveria ser comemorado sempre no segundo domingo de maio. Sendo que a sugestão tinha partido de quem? Da própria Anna Jarvis. Em breve tempo, mais de 40 países adotariam a data da forma mais pura e singela, que passaram então a oferecer uma flor branca, símbolo do amor e gratidão. O primeiro Dia das Mães brasileiro aconteceu no dia 12 de maio de 1918, promovido pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, sendo oficializada no ano de 1932, pelo presidente Getúlio Vargas, como um feriado nacional. Para aquelas, portanto, que infelizmente não tiveram ou puderam ter a felicidade de conceberem seus filhos queridos pelos laços afetivos da consanguinidade, muitos registros históricos apontam sobre leis de adoção que foram criadas no mundo. Em nosso país, anualmente, no dia 25 de maio, é celebrado o Dia Nacional da Adoção. Isso mesmo, por um decreto de lei federal número 10.447, de 9 de maio de 2002. Então está aí um pouquinho da história da criação desse dia tão importante. Então entendemos assim que ser mãe, seja ela biológica ou não, constitui sagrada missão de labor, renúncia e sacrifício. Cabendo a todas elas, segundo exortação do benfeitor espiritual Emmanuel, no livro O Consolador, que diz assim, como sendo o dever de compreenderem antes de tudo que seus filhos são filhos de Deus. Que coisa mais linda. Bem, pessoal, a propósito, em O Livro dos Espíritos, na questão 571, Allan Kardec ele pergunta aos amigos espirituais. Vamos ver. Ele pergunta: só há espíritos elevados no cumprimento de missões? Os bons espíritos responderam:
A importância da missão está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. O subordinado que leva um despacho cumpre também uma missão que não é aquela do general. Então está aí, né? Todos cumprem conforme o seu grau evolutivo, as suas habilidades, a sua capacidade de discernimento. Bem, além, né, do que se conhece aí das antigas tradições religiosas, especialmente no Novo Testamento, encontraremos ainda na literatura espírita outros importantes dados biográficos de Maria de Nazaré, que vieram até nós por via mediúnica, naturalmente, né, extraídos de arquivos fidedignos do mundo espiritual, revelando-nos que ela continua até hoje, zelando com muito carinho pela humanidade terrestre, encarnada como desencarnada, como nos descreve a ilustre médium carioca Ivone do Amaral Pereira, por meio de sua psicografia no livro Memórias de um Suicida. É uma obra mediúnica de singular e profundo ensinamento, onde ali menciona a existência de um grupo, né, socorrista chamado Legião dos Servos de Maria, cuja atividade ela se reserva ao resgate de espíritos suicidas e réprobos que estagiam nas zonas inferiores, conhecidas, né, muitos por nós espíritas como o Vale dos Suicidas, e que após serem socorridos, eles são encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré. Esta instituição, pessoal, no plano espiritual, ela é dirigida e coordenada pela Mãe de Jesus. E Camilo Cândido Botelho, como o autor espiritual desta obra, nos elucida que a tarefa de cuidar de espíritos suicidas não poderia ser atribuída a outro espírito a não ser de Maria. Referência de amor e dedicação fraternal aos que sofrem e padecem nos tormentos de vossos erros. Contudo, considerada um espírito de altiva e relevante posição espiritual, consciente da nobre e sagrada tarefa que estaria investida na obra do Cristo, Maria curva-se então ante os desígnios divinos, agindo sempre com desvelo e humildade, como que repetindo a todos a seu caminho aquela afirmação que disse certa vez a um anjo, né, no seu momento ali da sua vida, que em nome do Pai Altíssimo se tornaria a mãe de Jesus, o Salvador. Como podemos ver, né, a sua fala, a sua frase, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, 38. Vamos ver. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, mesmo diante, né, da dolorosa e indescritível dor, vendo ali o seu filho, né, ser perseguido injustamente, crucificado naquele infame madeiro, Maria jamais perdeu a confiança em Deus. Jamais. Aceitando com divina renúncia, resignação, os desígnios celestes. Como o próprio Jesus afirmou aos seus apóstolos, de que a sua hora estava próxima, dizendo-lhes, esta referência ela se encontra em Lucas, no capítulo 22, versículo 37, como nós vamos ver aqui no próximo slide. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim
o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Entretanto, falarmos aqui da magnitude, do compromisso maternal que Maria se entregou aqui na Terra, é excepcional demais para nós resumirmos aqui em poucas palavras. Tamanha a grandiosidade deste Espírito maravilhoso que foi Maria. Até mesmo, diria, um tanto desafiador. Como falou, né, certa vez, eu vendo ali uma oratória pelo escritor e tradutor espírita Haroldo Dutra Dias, onde ele falou assim: o Espírito de Emmanuel, pela abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Religião dos Espíritos, exalta a importante e significativa presença de Maria, ao dizer, vamos ver aqui no slide, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino. O supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Temos na figura de Maria, portanto, aquela que traria para a humanidade, através de seu espírito virginal, o maior exemplo de renúncia, dedicação, amor e devoção aos místeres sagrados de Deus. Para o Espiritismo, contudo, meus irmãos, a virgindade de Maria é somente uma questão atribuída sob o seu aspecto moral, traduzido pela pureza e pela singeleza de suas virtudes e qualidades, de espírito evoluído que era. Sem que o sexo ele represente uma prática aviltante e perniciosa na posição que ocuparam os pais de Jesus. Visto que até mesmo Allan Kardec, na codificação, vem nos esclarecer que o sexo, vejam bem, que o sexo entre os seres vivos é de lei divina ou natural, conforme nós vamos ver agora, lá na questão de número 686, quando Kardec ele pergunta: a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Os imortais então deram a resposta: isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Aí, Então concluímos desse modo, que Deus ele não derroga vossas leis imutáveis pelo que o homem estabelece, a seu bel prazer, pelo seu capricho. Não é assim. Assim, nos livros, nesses dois livros que eu vou citar aqui, que chama-se Mãe Antologia Mediúnica e Religião dos Espíritos, ambos que são psicografados por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel ali nos afirma que ignorar o sexo em nossa edificação espiritual seria ignorar-nos. Repetindo, as palavras de Emmanuel: ignorar o sexo em nossa edificação espiritual seria ignorar-nos. Urge, ele continua dizendo, no entanto, situá-lo a serviço do amor sem que o amor se lhe subordine. Hoje é muito importante sabermos disso. Isto quer dizer, pessoal, nas sábias palavras de Emmanuel, que o sexo, sem o imperativo e as bases do verdadeiro e respeitoso amor entre os casais,
é simplesmente devastador e pernicioso processo de embrutecimento e promiscuidade das sensações fisiológicas. Somente isso. Neste contexto, até mesmo, o escritor espírita Richard Simonetti, ele aborda numa de suas crônicas que Allan Kardec situa Maria como a Imaculada, não sob o ponto de vista físico, mas tão somente espiritualmente. O outro fato bastante interessante e que despertou, inclusive, muitas dúvidas e apreensão entre os espíritas e não espíritas, foi sobre o retrato de Maria de Nazaré, que nós poderemos aqui ver nesse momento. Esse retrato, acredito que muitos já viram, deve ter aí em suas casas, não é? Então, muito lindo por sinal. Pois bem, meus amigos. Então, este retrato, ele foi muito divulgado por centenas de sites e de textos, publicados pela internet. A partir, do livro chamado Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas, que é de autoria de Nena Galves, dizendo, que Chico Xavier é que teria recebido mediunicamente, através do Espírito Emmanuel, o tal retrato, quando na realidade isto não ocorreu, não aconteceu. Segundo informações e estudos obtidos pela doutora e trabalhadora espírita Júlia Neso Oliveira, atual presidenta da USE Regional de São Paulo e do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisas do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro. Então, diz a doutora Júlia que a escritora Nena e seu marido Francisco Galves, eles foram amigos muito próximos, do Chico Xavier, onde sempre se hospedava na casa deste casal. E escreve Nena que no ano de 1974, Chico veio a São Paulo para um tratamento de saúde e pediu ao senhor Galves para levá-lo num estúdio fotográfico. Quando então, em posse de uma foto em preto e branco, que tinha da imagem de Maria de Nazaré, Chico, ele pediu ao fotógrafo para colorir os olhos em azuis e os cabelos em loiro para depois reproduzir cópias. Como naquela imagem que colocamos há pouco. Então, o retrato colorido de Maria é hoje encontrado em diversos tamanhos e não raro pendurados nas paredes de centros espíritas. Numa entrevista até à TV Record, Chico Xavier chegou a confirmar que Maria, mãe de Jesus, era vista dessa forma quando visitava os locais de sofrimento nas proximidades da crosta, do planeta Terra. Sempre dizendo que o retrato mediúnico, veja bem, ele foi obtido por um médium na cidade de Londres. Isso no ano de 1934. E não, como muitos imaginam e afirmam, como sendo ele o autor. Então veja aí, desmistificando isso aí. Então a comprovação de tudo isso se verifica quando, ao lado da foto de Maria, que consta ali no livro de Nena Galves, há uma informação por Chico Xavier de próprio punho dizendo, assim escrito no livro, retrato mediúnico obtido em Londres, em 1934. E logo abaixo, uma dedicatória ao casal, datando por Chico Xavier, São Paulo, 13 de novembro de 1974. Bem, meus amigos, embora saibamos que os espíritas tenham um profundo reconhecimento, respeito e reverência a Maria de Nazaré,
como espírito de elevada hierarquia espiritual, a Federação Espírita Brasileira, a partir de um texto documental do EAD, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, não aponta, nem tampouco sugere qualquer tipo de culto e devoção por Maria. Mesmo que ainda existindo inúmeros livros onde acabam certos autores prestando uma reverência devocional exacerbada a Maria. Vejamos, que não estamos aqui de maneira alguma negando ou desconsiderando a excelência de tão elevados propósitos que esse nobre espírito representou e representa a todos nós, e especialmente as mães. Apenas o que nos recomenda a doutrina, conforme Allan Kardec, que não transformemos a expressão reverenciar, cultuar, em sinônimo de idolatrar, de idolatria. Isso não foge aos princípios da doutrina. Então, é assim que, nos momentos de extremas aflições, dores e dificuldades, que muitas mães na terra acabam recorrendo à sua infinita bondade e compassivo amor ante os infortúnios de seus filhos. No livro Ação e Reação, o autor espiritual André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele descreve ali a oração de uma mulher que se chama Alzira, recorrendo à intercessão de Maria de Nazaré, diante da preparação para a reencarnação de um espírito que havia sido seu marido em uma existência anterior. Então vamos ver aqui o trecho desta oração. Diz lá: Mãe Santíssima, anjo tutelar dos náufragos da terra, compadece-te de nós e estende-nos tuas mãos doces e puras. Reconheço, Senhora, que ninguém te dirige debalde a palavra de aflição e de dor. Então é um trecho desta mãe, desta senhora, recorrendo à Mãe Santíssima no momento de dificuldade dela. Então encontramos também neste livro, ainda, Ação e Reação, o caso também de uma mãe que já falecida, que pede socorro por seus filhos ao piedoso coração de Maria. Então eu separei mais um trecho agora aqui, dessa súplica, para que a gente possa acompanhar. Então vamos lá ver. Aí está. Mãe Santíssima, Divina, Senhora da Piedade, compadece-te de meus filhos que vagueiam nas trevas. Por amor de teu Filho sacrificado na cruz, ajuda-me o Espírito Sofredor, para que eu possa ajudá-los. Então está aí mais um trecho de uma prece, que nesse ponto, aliás, do livro, vejamos que o que disse o benfeitor espiritual, que no momento era o Silas, a André Luiz. Eu separei aqui. Então ele coloca a seguinte esclarecimento a André Luiz nesse instante. Veja aí. Que fala para André Luiz, que é o mensageiro, guia espiritual também de Chico. Ele fala assim para ele: é uma pobre mãe desencarnada que roga pelos filhos transviados nas sombras. Invoca a proteção de nossa Mãe Santíssima
sob a representação de Senhora da Piedade, segundo a fé que o seu coração pode, por enquanto, albergar, no âmbito das recordações trazidas do mundo. Então não é porque na espiritualidade adentram espíritos que professaram essa ou aquela religião, que elas não serão amparadas pela divina Mãe de todos nós. O amor de Deus é imenso e não desampara ninguém. Então, mediante desses relatos espirituais trazidos pela extraordinária mediunidade de Chico Xavier, fica claro e evidente, meus amigos, que Maria, Mãe de Jesus e de todas as mães, independentemente de qualquer religião ou nome que lhe atribuam, será sempre este venerável anjo tutelar e rainha do lar, a velar por todos os seus filhos queridos com desvelado e santificante amor. A propósito, o espírito de Bittencourt Sampaio, que foi até um poeta, quando aqui encarnado, político e espírita brasileiro, em sublime oração, no livro que citamos há pouco, Mãe, por Chico Xavier, ele ali faz uma tocante reverência ao coração feminino de Maria, Mãe de Jesus. Quando diz: anjo dos bons e mães dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo há treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargures. O teu olhar imaculado e santo, ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Agradecemos assim a participação de todos os amigos que tiveram o carinho, que tiveram a paciência de nos acompanhar na tarde de hoje, desejando os nossos parabéns e muitas felicidades em homenagem a todas as mães, todas as mãezinhas, sejam elas casadas, solteiras, pelo seu dia comemorativo neste próximo domingo. Fiquem com Deus e que Jesus, Nossa Santíssima Maria, nos guarde e nos mantenha sempre em vossa paz. Até uma próxima. Neste caminho